final está próximo. O novo trailer de Vingadores Doomsday revelou o quão ameaçador é o Doutor Destino e muitos outros detalhes. De onde ele vem, o que o fez se tornar um vilão, qual é o motivo dele ter quebrado, que poderes espetaculares ele já demonstrou. Bora falar sobre o aterrorizante Victor Von Doom que teremos em tela. Durante a D23 de 2026, a Marvel apresentou novidades bem interessantes. Dentre elas, um trailer de Vision Quest e o elenco oficializado de vários personagens do novo filme dos X-Men. Se já tiver algum vídeo sobre esses temas aqui no canal, estará aparecendo no card logo acima. Mas também tivemos a revelação de um material que explica coisas sobre o Doutor Destino. O trailer começa com uma atmosfera muito mais densa, não existe uma música triunfante, não existe uma piada quebrando o clima, e não existe aquela sensação de que os Vingadores vão chegar para resolver tudo no último segundo. Então vemos a fala de Sue. Victor sempre foi o cara mais inteligente em qualquer lugar. Ele era diferente, ele era gentil, ele era carinhoso. Mas aí, tudo que ele amava foi tirado dele. Eu sabia que ele estava perdido, mas eu não percebi que ele estava quebrado. Essa frase é simples, mas talvez seja uma das informações mais importantes de todo o vídeo. Ela deixa claro que Victor não começou como um monstro. Ele não era alguém que sempre quis resolver as coisas de maneira destrutiva. Pelo contrário, ele era conhecido por ser inteligente, carinhoso e uma pessoa muito boa. Isso significa que Sue conhecia Victor antes da transformação, antes da armadura e antes de ele se tornar o Doutor Destino. E mais importante ainda, ela provavelmente tinha uma relação muito próxima com ele. Essa é a primeira grande confirmação sobre a origem do personagem. Durante muito tempo, existiram teorias dizendo que esse Doutor Destino poderia vir de outro universo, talvez de uma realidade completamente diferente daquela do Quarteto Fantástico. Mas o trailer dá a entender que Victor pertence ao mesmo universo da equipe apresentada em Primeiros Passos, o 828. Ele não é um invasor que apareceu do nada. Se Victor já conhecia Sue e Reed, então a batalha entre eles não será simplesmente uma luta entre heróis e vilão. Vai existir uma dor pessoal no meio de tudo. Reed não estará enfrentando um inimigo desconhecido, ele estará olhando para alguém que um dia conheceu, talvez alguém que considerava um amigo, e tentando entender como essa pessoa chegou a esse ponto. E Sue parece sentir exatamente essa culpa. Ela reconhecia o homem que Victor era, mas não percebeu o momento em que ele começou a desaparecer. Em seguida, Sue diz que tudo o que Victor amava foi tirado dele. Enquanto a voz dela continua, vemos o Doutor Destino observando um enorme mural ou uma pintura que mostra uma mulher e uma criança. A imagem pode representar a família de Victor, pode estar ligada à mãe dele, Cynthia Von Doom, ou pode mostrar a esposa e o filho que ele perdeu. De qualquer forma, o objetivo da cena parece muito claro: apresentar o vilão como alguém movido pelo luto. E aqui entra um detalhe muito interessante sobre o filme do Quarteto Fantástico. Durante a convenção em que os países aparecem reunidos na Fundação Futuro, a Latvéria é justamente a grande ausência. Talvez Doom já estivesse enfrentando uma crise pessoal, tentando encontrar uma solução para uma ameaça que ninguém mais conseguia enxergar, ou talvez já tivesse começado a perder a fé nas soluções heróicas que Reed e Sue defendiam. Quando Sue diz que sabia que Victor estava perdido, mas não percebeu que ele estava quebrado, o trailer praticamente resume toda a tragédia do personagem. Estar perdido significa não saber qual caminho seguir. Estar quebrado significa ter passado por algo tão doloroso que a pessoa deixa de acreditar nas regras que costumava seguir. Victor pode ter começado tentando salvar sua família, sua nação ou o próprio universo, mas depois de fracassar, ele decidiu que não precisava mais salvar as pessoas de maneira moralmente aceitável. Ele apenas precisava fazer o necessário para que tudo continuasse existindo. Reed surge desesperado, olhando para Victor, e pergunta se ele fez aquilo. Victor, você fez isso? Me responde, Victor! Você fez isso! O tom da cena é muito importante. Reed não parece estar apenas com raiva, ele parece incrédulo, parece que está diante de uma atrocidade tão grande que não consegue aceitar que aquele homem tenha sido responsável por ela. E eu sinceramente achei esse trecho muito forte. O olhar do Doutor Destino permanece praticamente indiferente, enquanto Reed está completamente desesperado. Essa diferença mostra que Victor já passou de um ponto sem retorno. Ele não demonstra prazer exagerado, não faz uma piada e não tenta
tenta justificar imediatamente o que fez, ele apenas olha para a destruição como se aquilo fosse uma consequência necessária, e isso pode tornar o personagem ainda mais assustador. O vilão que destrói por diversão é perigoso, mas o vilão que destrói acreditando que está fazendo o necessário pode ser muito pior. Todos vocês viveram vidas roubadas, mas agora precisam devolvê-las. Essa frase abre uma quantidade enorme de possibilidades. O que exatamente significa viver uma vida roubada? Ele está falando de pessoas que atravessaram universos, de versões que substituíram outras versões, de heróis que alteraram o tempo e passaram a viver uma realidade que não deveria existir. O trailer não explica, mas a fala parece diretamente ligada ao tema das incursões e da instabilidade do multiverso. Um exemplo que pode se encaixar nessa ideia é o Capitão América. Steve Rogers viajou para outra época, reencontrou Peggy Carter e escolheu viver uma vida com ela antes de retornar ao presente. Talvez para Victor, cada escolha desse tipo tenha roubado uma vida de alguém. Talvez ele veja os heróis como pessoas que continuam vivendo enquanto outros mundos são destruídos por causa das decisões dele. A seguir, temos a luta entre Doutor Destino e Thor. E essa cena mostra que a ameaça não é apenas emocional ou intelectual. Victor também é extremamente poderoso em combate. Eu juro que você vai implorar pelo inferno antes que eu te mande pra lá! O inferno responde a mim. Aqui Doom mencionou algo que me fez pensar. Ele diz que o inferno obedece a ele. Essa fala pode ser entendida de duas maneiras. A primeira é que se trata apenas de uma frase ameaçadora, uma declaração teatral para mostrar que ele está acima de qualquer autoridade. Nesse caso, o inferno seria uma metáfora para o poder e o caos que ele controla. Logo depois da fala, vemos os sentinelas surgindo atrás dele, como se estivessem sendo convocados do próprio chão. A imagem combina perfeitamente com a ideia de que o exército de Victor saiu das profundezas. A segunda possibilidade é que exista algo mais literal por trás disso. Talvez Victor tenha adquirido conhecimentos de necromancia, magia negra ou algum tipo de poder infernal. Também não podemos descartar uma conexão com Mephisto, que há muito tempo é associado a histórias envolvendo pactos, almas e manipulação da realidade. Sem contar que o Diabo da Marvel vai ser peça fundamental no recém-anunciado filme do Motoqueiro Fantasma. Então não seria surpresa se já envolvessem o personagem em outras histórias. Mas pessoalmente, eu acho mais provável que a frase seja principalmente uma forma de ameaça. O Doutor Destino já possui uma ligação muito forte com ciência, tecnologia e magia. Não parece necessário que ele dependa de Mephisto para ser assustador. Inclusive, seria mais interessante se ele tivesse alcançado esse nível de poder por conta própria, usando conhecimentos proibidos, artefatos mágicos ou até mesmo absorvendo uma fonte de energia poderosa. O mais interessante é que a Marvel parece ter entendido que o Doutor Destino precisava ser tratado como uma presença. Não basta colocar a armadura, mostrar raios verdes e dizer que ele é inteligente. O personagem precisa causar medo, pavor e incredulidade, e foi exatamente isso que esse trailer conseguiu transmitir. Sui fala sobre o homem que ele era. Reed olha para ele sem conseguir acreditar no que está vendo. Thor ataca com toda a sua força e é repelido. Uma coisa é fato, ele se tornou algo amedrontador, sem muito senso de humanidade. Interessante é a frase dita no final pelo vilão. Pois eu sou destino. É um paralelo imediato à icônica frase de Tony Stark, "Eu sou o Homem de Ferro". Os dois personagens tiveram Robert Downey Jr. como intérpretes, e a frase funciona tanto como referência como uma possível dica. Será que Doom terá alguma relação com Tony? O que você acha? Acredita que Victor perdeu a esposa e o filho por causa de uma incursão causada pelos heróis? Acha que ele realmente tem algum acordo com Mephisto? Ou que toda essa frase sobre o inferno é apenas uma ameaça? Qual foi a atrocidade cometida pelo vilão que deixou Reed assustado? Não esquece de comentar, quero muito saber sua opinião.